Boa noite, vou fazer a live agora também. Vai ficar aqui tomando chima. Tudo certo, tu me chamou? Sim, pode ser. Tá pronto pra na água, Térica. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vou tirar o óculos aqui, como de praxe, né? Vamos aguardar um pouquinho até a galera chegando aí. Oi, Cíntia, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Deixa eu aguardar a galera chegando. E já a gente começa, tá? Normalmente, né? A gente tá hoje no 8º dia da live, no 8º dia do desafio, na verdade, são 21 dias de desafio. Fala, Matheus, tudo certo, mano? Boa noite. Pessoal, então a gente tá hoje no 8º dia do desafio, né? De 21 dias de desafio. Bora pra cima. Vamos aguardar um pouquinho aí, ver quem mais vai entrar e aí a gente já vai começar. Como é que foi hoje aí, final de semana de vocês? Foi bom? Galera que por acaso for assistir essa live depois, normalmente ela fica salva, né? Quiser jogar aí talvez 1 minuto, 2 minutos pra frente, pode lançar que provavelmente a live já vai ter iniciado, né? Caso não tenha iniciado, joga um pouquinho mais e a gente começa. Normalmente os nossos papos são bem didáticos, né? A gente fala de maneira bastante rápida, né? E clara, com objetivo, né? Para aproveitar o tempo que você está disponibilizando para a gente aqui, para que de fato seja um plantio e ele gere também sementes aí produtivas, tá? Para sua vida pessoal, financeira, espiritual, sentimental, né? Em todos os níveis. Hoje é domingo, primeiro domingo de 2023, dia 8, a gente está no 8º dia do desafio de 21 dias que se iniciou no dia 1º de 2023, ou seja, são 8 dias que a gente está cumprindo tarefas que vão nos desenvolver. Primeiro espiritualmente, né? Que a gente fala de sabedoria, inteligência espiritual, alma, que a gente fala de inteligência intelectual, desenvolver uma nova habilidade, né? E inteligência emocional também. Então vai ler um livro de empreendedorismo, um livro de liderança, um livro de gestão. A gente fala também de corpo, que tem a ver com alimentação, com tomar água. Hoje eu trouxe aqui um copo de água para a live, né? Que se você passou o dia todo como eu, tomando bastante refrigerante, né? Comendo alguma coisa gordurosa, comendo docinho, não lembrou de tomar água, tá? Essa é a hora de você ir lá, pegar um copo de água aí, ó. E hidratar o seu corpo, que é sem dúvida o melhor combustível, tá? Para manter a máquina, né? Que é o seu corpo em funcionamento, tá bom? Então, mais de 70% do seu corpo é líquido, né? Então aqui, ó. Água é extremamente importante, tá? Continuando, então, além, né, de água, a gente fala de alimentação e de prática de exercício físico, é isso mesmo, prática de exercício físico, né? Para manter o seu corpo ativo. Não importa a quantidade, não importa a intensidade, o que importa é ser feito para criar o hábito e desenvolver a disciplina para executar. Fala, Tiagão, seja bem-vindo, querido, boa noite. A gente também fala de atividades em família, né? Eu com minha esposa, a gente toma chimarrão todas as noites juntos. Fazem 8 dias que a gente está fazendo isso, falando sobre os nossos projetos, falando dos planos, falando do que a gente vai realizar em 2023 e como a gente vai fazer para alcançar as metas que nós estipulamos. 10 minutos totalmente dedicados ao meu filho mais velho de 11 anos, né? Totalmente dedicados para ele, todos os dias também, que fala acerca de tempo de qualidade, tá bom? Eu vou fazer um reviewzinho aqui rápido do que a gente falou na semana. A gente falou de várias coisas, vários temas, mas eu acho que esses aqui que eu vou abordar aqui foram as coisas mais relevantes, né, que a gente compartilhou na semana. E aí eu queria saber de você aí que já está assistindo a gente. O Matheus, eu já vi ele aqui, mas quem já viu as lives aí, as outras lives, ou alguma outra live na semana, digita eu aí pra gente saber, né, que você tá junto e saber que vai estar por dentro. Fala, Carlão, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Carlos Henrique Imóveis. Carlos Henrique é um baita de um empreendedor, corretor de imóveis, né? Começou na cidade dele como corretor de imóveis, hoje já é incorporador também, trabalha com loteamentos lá. Um menino extraordinário, com uma mentalidade muito à frente, muito legal mesmo, para Frentex, né? Carlão, obrigado pela tua presença, viu, querido? Obrigado pela tua companhia aí com a gente nesse domingo à noite. Nós estamos hoje no 8º dia do desafio, então 8º dia do desafio de 21 dias, tá bom? Vamos falar então sobre as coisas que a gente falou na semana, né? Então, uma das primeiras coisas que nós falamos... Oi, Mila, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Boa noite. Vamos falar então das coisas que a gente falou na semana,
né, que eu acho que é bastante importante. Eu vou fazer um comentário aqui, só para colocar aqui, planejando a próxima semana, que é o tema que a gente vai falar hoje, tá? Então eu vou pegar esse comentário aqui e vou deixar ele fixado aqui. Então, planejando a próxima semana. É isso aí. Então, durante essa semana que passou, esses primeiros 7 dias de desafio, esse é o 8º dia do desafio de 21 dias, né? Se você quiser cair para dentro aí, fica à vontade. Então, coloca a sua meta de 2023 e aquilo que você vai fazer em 2023. Não deixa para começar em fevereiro, março, abril, junho. Não, começa agora, começa hoje, tá? Se for treinar, se for alimentação, começa a fazer isso de imediato. Maurício Stecanella, Maurício é um monstro, proprietário da Du Imóveis, uma das imobiliárias que é referência em Caxias do Sul. O cara tem uma história incrível. Maurício do Jiu-Jitsu, casado com uma mulher maravilhosa, tem uma família linda, né? A menininha do Maurício já tá grandona, eu lembro dela pequenininha, no tempo que eu vendia impressora da HP e cartucho pro Maurício ainda lá no shopping. E o Maurício sempre foi um cara muito diferente. Então vamos lá, pessoal. Maurício, seja muito bem-vindo, irmão. Boa noite, viu? Então, o que a gente falou nessa semana aqui foi... faça o seu plano, né? Ou seja, ou você vai executar o seu plano, ou inevitavelmente você vai fazer parte do plano de outra pessoa. Então, planeje aquilo que você quer realizar, trace metas, porque senão inevitavelmente você vai fazer parte do plano de outra pessoa. Tem a ver com você se comprometer com você mesmo em realizar aquilo que você estipulou como meta. Não terceirizar a responsabilidade, não ancorar a responsabilidade em outra pessoa. Porque se essa pessoa, provavelmente ela vai falhar, você vai se frustrar. Mas na verdade a meta não é dela, a meta é sua. Oi, Gabriela, tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu? Boa noite. Então esse foi um dos temas que a gente falou. Então vamos lá, fazendo um reviewzinho da semana. Faça planos, ou inevitavelmente você vai fazer parte dos planos de outra pessoa. Segunda coisa que a gente falou na semana, renda ADP. Todas essas lives estão salvas. Inclusive foi com o Fernandão que está chegando aí agora. Fernandão, boa noite, querido. A gente está fazendo um review aqui da semana. Então, renda ADP, que ia ter uma renda ativa, uma renda digital e uma renda passiva. São 3 níveis de renda, né? Que vão ter, depois elas vão se desdobrar em outras frentes, mas a renda ADP, ela se resume a isso. Tem uma renda ativa, que é a sua principal atividade, tem uma renda digital, que tem a ver com você desenvolver uma nova habilidade para esse mercado digital também, e também tem uma renda passiva, que aí tem a ver com investimentos que você faz a longo prazo, tá bom? Depois, também a gente falou ainda nessa semana acerca de treinar o cérebro para fazer 1 milha a mais, ou seja, você treinar o seu cérebro para entregar sempre a mais do que é pedido. Capão da Erva, seja muito bem-vindo, querido. Gessé Melo, sejam muito bem-vindos. Então, treinar o cérebro para fazer sempre a mais do que é pedido. Treinar o cérebro para corrigir os pensamentos de autossabotagem. O que é um pensamento de autossabotagem? Eu não consigo, eu não vou dar conta, não tem como fazer, não é para mim. Não, corrige isso. Lembra? A gente fez uma postagem que teve muitas curtidas, uma postagem, acho que uma das mais relevantes que a gente fez aqui na última semana, que é: a fé é um antídoto, é o melhor antídoto para vencer o medo. Por quê? Porque a gente falou e entendemos juntos aqui, né, que o medo ele é nada mais do que um alerta. Só que tem um medo que paralisa, que é um medo ruim, e tem um medo que é um sinal de alerta, e aí você tem que corrigir o pensamento para entender qual que é a nova estratégia que você vai utilizar para executar aquela tarefa que precisa ser feita. Depois disso, a gente falou também de planejamento, né, que é o tema de hoje, que a gente vai falar de planejar a próxima semana. Como que eu faço para ter uma semana mais produtiva? Como que eu faço para ter uma semana melhor? Como que eu faço para ter uma semana de mais resultado? Como que eu faço para ter uma semana que eu vou conseguir vender mais, que eu vou conseguir atender mais clientes, que eu vou conseguir passar mais tempo com a minha família, que eu vou conseguir ter mais liberdade? Como que eu faço para ter mais uma semana que está mais no meu controle do que no controle dos outros, que vai respeitar mais a minha agenda do que me encaixar na agenda dos outros? Porque a partir do momento que você começa a se encaixar na agenda dos outros, você começa a cometer aquele primeiro erro que a gente listou aqui, que é você não ter os seus planos e se encaixar no plano de outra pessoa. Então, peraí, você tem uma agenda, você tem um planejamento da semana, você vai encaixar os compromissos que forem aparecendo ao longo do caminho com a sua agenda. Não encaixar a sua agenda à agenda de outra pessoa, tá? Porque se essa pessoa por acaso mudar a agenda dela, você também vai ficar na mão, porque você se encaixou na agenda dela. Então, respeite o seu planejamento semanal, tá? Vamos pensar aqui em planejamento semanal. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Como é que eu faço para escalar planejamento? O que eu vou definir? Quais são as tarefas que eu vou fazer pela manhã? Quais são as tarefas que eu vou fazer à tarde? Nível de importância. Nível de importância. Eu estou aqui, ó,
com papel na mão e caneta na mão, porque eu estou falando com vocês baseado naquilo que eu faço também. Então a gente vai listar o que é importante na semana, o que é urgente na semana e o que é uma emergência na semana. A partir do momento que eu listo o que é importante, o que é urgente na semana, o que é emergente, normalmente são coisas que acontecem na hora, são coisas que eu não estava prevendo, né? São coisas que não estavam dentro, são fatores externos que não estão no meu controle. Mas se eu tiver a minha agenda da semana planejada, isso não vai me atrapalhar, porque eu vou saber qual que é o meu cronograma, eu vou saber aonde encaixar ou como lidar melhor com essa situação, tá? O que acontece? Fala, Marcão, tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Minha mãe tá aí também, a Fátima, seja muito bem-vinda, mãe. Então, vamos lá. Então, como que eu faço para definir as minhas metas da semana? Primeiro, você lista o que é importante de ser feito. Então, você vai listar o que é urgente de ser feito. Se tem alguma coisa que você precisa fazer na semana que é urgente, que não pode passar dessa semana, isso é uma coisa que você tem que marcar para fazer amanhã. Não para fazer terça, não para fazer quarta, para fazer amanhã, tá? O que é importante de ser feito na semana? Tem alguma coisa que é muito importante de ser feito na semana? Você tem que marcar para não esquecer de fazer isso, tá? Para não deixar com que as coisas que vão acontecendo no dia a dia vá atropelando a tua agenda. Uma outra coisa muito importante para respeitar planejamento, aprender a dizer não. Normalmente, todas as coisas que aparecem, a gente vai dizendo sim, 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 e vai ajustando. Não consigo fazer agora, mas eu faço depois. Não consigo fazer agora, mas marca para as 18. Não consigo agora meio-dia, mas marca para as 15. E aí a gente vai atropelando e se encaixando na agenda de todo mundo e não tem um planejamento. A gente está falando que já passaram 7 dias. 7 dias já passaram no primeiro de 2023. Eles passaram 7 dias. Se o teu comportamento for o mesmo de 2022, não vai mudar nada. Se em 7 dias, eu estava de férias, estava relaxando, beleza, mas então amanhã começa. Amanhã começa já com a semana planejada. Não deixa para fazer na outra semana. Não, mas eu passei, agora tem festa de aniversário, eu estou saindo de férias agora. As tuas férias também merecem um planejamento. Senão vai passar de uma maneira que você vai parecer que não descansou, só ficou parado, ou só viajou, que você não produziu. Se você está saindo de férias agora, talvez esse seja o melhor momento para você fazer um planejamento anual, para definir as suas metas de 2023. Por que é importante eu ter listado o que é importante na semana? Porque se eu não fizer o que é importante na semana, eu vou viver apagando incêndio. Porque daí tudo que é importante eu espero se tornar urgente para mim resolver. Então, isso é importante, mas eu posso fazer semana que vem. Aí vai passar a semana toda que você poderia fazer essa tarefa com mais tranquilidade para na próxima semana isso virar uma tarefa urgente e aí você sair correndo desesperado para resolver. Correndo risco de ter que pagar multa, de ter atraso, de não ter o mesmo resultado, de não estar com o mesmo desempenho, de não estar com a mesma clareza para tomada de decisão. Então, todas as tarefas importantes, a gente tem que fazer tarefas importantes e não tarefas urgentes. Então, vamos pensar em tarefa importante e tarefa emergencial. Porque toda tarefa urgente, ela foi primeiro uma tarefa importante. Então, tá com a minha família num determinado dia da semana. É importante? Ótimo. Se tu não faz isso, em algum momento ela vai se tornar urgente. Fala, João. Tudo bem, seu lindo? Seja muito bem-vindo. Saudade de ti, João. Olha essa live, João, depois desde o início, tá? Isso vai fazer muito sentido para ti. Eu tenho certeza que vai ser transformacional aí pro teu negócio, tá bom? Então, lembrando, pessoal, vamos listar as coisas que são importantes de fazer na semana. O que é importante na semana. O que é urgente. Beleza, então eu vou resolver essa semana o que é urgente, mas eu vou também fazer o que é importante. Nem que para isso eu tenha que me sacrificar. Oi, Gisele, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Nem que para isso eu tenho que me sacrificar, nem que para isso eu tenho que trabalhar um pouco mais, nem que para isso eu tenho que dormir um pouco mais tarde, mas eu vou liquidar todas as tarefas urgentes. Então eu liquido todas as tarefas urgentes e vou fazendo as tarefas que são importantes. Cuidar da saúde é importante? É muito importante, porque senão quando tu estiver doente, saúde vai ser urgente, e aí tu vai ter que parar tudo para resolver o que é urgente. Então é importante cuidar da saúde, é importante tomar água. Por isso que a gente está aqui tomando água durante a live para incentivar você também a tomar água. Porque não tem só a ver comigo, tem a ver com as outras pessoas. Porque não é eu só que dependo de mim, eu tenho uma família que conta comigo, eu tenho filhos que contam comigo, você tem família que conta com você, você tem filhos, você tem pais que contam com você. E aí se você ficar doente, como é que vai ser? Vai impactar só a tua vida? Não, então é extremamente egoísta você achar que nunca vai precisar disso. Nunca vai precisar tomar água, que nunca vai precisar caminhar para manter a máquina que é o seu corpo em funcionamento. Carro parado ou sendo usado da maneira errada estraga. Carro que não para trocar o óleo, carro que não para abastecer gasolina boa, carro que não para fazer manutenção, carro que não vai de vez em quando no fabricante ou onde ele foi comprado, que não visita o mecânico para ver como tá, em algum momento ele trava.
Em algum momento ele trava. E aí, ao invés dele ir lá e passar uma tarde só fazendo isso, ou algumas horas, ele tem que ficar uma semana fazendo isso, né? O carro que às vezes é só um retoquezinho que precisa fazer, que era uma coisa rápida. Aí o cara vai deixando passar, ele deixa o carro no tempo, diz, não tem problema, o carro aguenta, né? O meu corpo aguenta, foi feito para isso, estou acostumado com o trabalho. Vai lá, a hora que a máquina parar, tu vai ver que ao invés de tu fazer um pouquinho todos os dias e manter a máquina em funcionamento, cuidando do teu corpo, cuidando do teu instrumento de trabalho, se assim tu te enxerga somente como instrumento de trabalho, e aí tu ia conseguir ter resultado, porque ia estar mais disposto, ia estar mais descansado, ia ter mais clareza para pensamento, para tomada de decisão, mais inteligência, mais controle emocional, mais inteligência espiritual, achando que não precisa de nada disso, que é só a força do teu braço. A hora que tu tiver que parar, aí a tarefa se tornou urgente. O que é importante de fato? Se tu não precisasse de dinheiro, o que tu faria amanhã? Se tu não precisasse de dinheiro, como é que tu tomaria as decisões amanhã? Se tu não precisasse de recurso para pagamento de conta, como é que tu tomaria as decisões amanhã? Quais são as coisas que tu faria? Faria a mesma coisa que tu vai fazer? Faria da mesma forma que tu vai fazer? Faria com as mesmas pessoas que tu vai fazer? As nossas decisões não podem ser baseadas em dinheiro. As nossas decisões não podem ser baseadas em dinheiro. Eu vi o Rick explicando uma coisa maravilhosa. O Rick disse assim, tem contratos que nem dão tanto dinheiro assim, mas tem contratos que têm valor. Fala, Eric, tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Tem coisas que a gente faz que não tem que ser por dinheiro, tem que ser por valor. A tua saúde não tem preço. O tempo com a tua família não tem preço. Tu tá disposto a acordar bem, ser produtivo, ter clareza de pensamento, ter inteligência para tomada de decisão, ter relacionamento com Deus, não tem preço, tem valor. Só que daí o que a gente faz? A gente coloca a prioridade na tomada de decisão pensando quanto que isso aqui vai me gerar de dinheiro. E não é nem no futuro, é hoje. É imediatismo. Todas as vezes que a gente troca uma decisão futura por um prazer momentâneo, a gente está negociando o nosso futuro. Todas as vezes, está negociando o que a gente tem de mais precioso, que é o tempo. Então, qual que é o prazer momentâneo que tu estava planejando ter amanhã que ia sacrificar o teu futuro? Qual que é o prazer momentâneo que tu está projetando ter na terça-feira que é sacrificar o teu futuro? Qual que é o desejo que tu está querendo saciar, que é um desejo momentâneo que vai sacrificar o teu futuro? Porque tu está tomando a decisão baseada em dinheiro e em prazer momentâneo. Baseada em dinheiro e em prazer momentâneo. Dinheiro e prazer momentâneo. Não pensa no futuro, não pensa no relacionamento com Deus, não pensa no relacionamento com as pessoas, não pensa no relacionamento com a família, não pensa em cuidar do próprio corpo, não pensa em desenvolver uma nova habilidade, não pensa em desenvolver autoconhecimento, não pensa em desenvolver inteligência emocional. Qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último livro que você pegou na mão e leu um capítulo de um livro? Qual foi a última coisa que você fez voltada para aquilo que você sonha fazer? Qual que é o teu planejamento para 2023? O que você gostaria de fazer de fato? Qual foi a última atitude que você tomou nessa direção? Ou as suas atitudes são baseadas em dinheiro? Eu trabalho nessa empresa porque eu preciso trabalhar. Eu trabalho com fulano ou com ciclano porque eu preciso trabalhar. Fala, Marcelão, tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Eu faço isso, eu trabalho nesse negócio porque eu preciso trabalhar. Tá errado. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar. Lógico que todo mundo precisa trabalhar. E não tem problema trabalhar em algum lugar que tu precisa trabalhar para ter recurso, para colocar o pão na mesa. Mas isso não pode ser sem uma data de validade. Nada é feito sem data de validade. Um alimento tem data de validade, um carro tem data de validade, uma casa tem data de validade, porque de tempo em tempo tu tem que fazer manutenção nela, ou tem que pintar, seja da mesma cor ou de outra, tem que fazer troca dos móveis, tem que fazer reposição de móveis. Absolutamente tudo tem data de validade. A nossa vida tem data de validade. E aí tu tá no emprego, fazendo uma coisa que tu não gosta, sem colocar uma data de validade. Ou tu tá num relacionamento com uma pessoa que tu não gosta, só para não dizer que tu tá sozinho. Ou tu tá fazendo alguma coisa, morando numa casa que tu não gosta, andando num carro que tu não gosta, que tu não tem prazer nenhum em dirigir, e tu não coloca uma data para isso terminar. Fala, Vitor. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo, viu? Então as coisas na nossa vida que não nos agradam ou não condizem com quem nós somos de fato, elas têm que ter data de validade para sair da nossa vida. Mestra imobiliária, tudo bem? Seja muito bem-vindo, boa noite. Então tudo que a gente faz que não nos agrada, que não está da maneira que nós queremos, tem que ter data de validade. Eu vou fazer isso aqui porque eu preciso fazer, é coisa de menino fazer só o que gosta. Eu tenho que fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas se tem uma maneira de eu fazer isso melhor, eu tenho que buscar essa condição. Se hoje eu não tenho condição de fazer isso aqui da melhor maneira possível, eu vou fazer da melhor maneira que eu posso fazer. Mas no tempo que eu tenho absoluto, eu não vou dormir. Porque eu não posso dormir enquanto eu não tiver condições de fazer isso aqui melhor. Eu não posso dormir enquanto eu não estiver vivendo a vida que eu sei que eu mereço viver.
Eu costumo dizer que Deus não é como aquelas pessoas como o Kiko. Lembra que o Kiko fazia com o Chaves? E olha aqui, ó, tá aqui o pirulito. Olha só, eu tenho esse pirulito aqui desse tamanho. Tu quer? Aí o Chaves dizia, quero. Aí o Kiko dizia assim, não vou te dar. A gente cresceu aprendendo e ouvindo nossos pais dizendo, o que tu quer, isso ou aquilo? Aí a gente tem uma coisa, às vezes nós nos agarramos nisso aqui, porque quando a gente olha pro lado, ninguém tem isso aqui. Ninguém tem isso aqui que nós temos, aí nós nos agarramos a isso aqui, nós nos apegamos a isso aqui, colocamos toda a nossa crença, todo o nosso valor dentro disso aqui, porque a gente acha que é isso aqui que é importante. Só que a gente está olhando nossa régua por baixo. Tem que sair da aldeia, tem que sair do ambiente que tu tá, tem que ir para fora, conhecer novas pessoas, ir para outros ambientes, sair da bolha. Sai do teu ciclo de relacionamento comum, vai para um ciclo de relacionamento novo, te testa desenvolvendo habilidade de comunicação, desenvolvendo habilidade de relacionamento. Se tu está numa mesa onde só tu fala, vai para uma mesa onde tu tem que mais ouvir do que falar, onde as pessoas são mais inteligentes do que tu, onde as pessoas conquistaram mais do que tu. Não tenha medo de ser o cara mais pobre sentado na mesa, não tenha medo de ser o cara que sabe menos sentado na mesa, não tenha medo de ser o cara mais simples, com a roupa mais simples sentado na mesa, porque o que transforma de fato a vida de uma pessoa não é a roupa que ela está vestindo, não é o carro que ela está andando, é o conhecimento que ela gera, que ela transforma, a sabedoria que ela internaliza e aquilo que ela pratica. Porque você não vai se tornar melhor ou pior por conta do carro que você dirige. Você não vai se tornar melhor ou pior por conta da roupa que você veste. Mas eu também não sou tolo de dizer que isso não tem peso. Se vestir uma roupa legal vai te fazer sentir melhor, vai te dar mais coragem, vai te impulsionar, vai te dar mais autoconfiança, vai lá e faz. Não importa se tu vai ter só roupa velha e vai ter um traje só que é um traje top. Vai lá e faz isso. E quando for para um momento importante, quando for te encontrar com uma pessoa importante, bota essa roupa, bota esse traje, faz a barba, corta o cabelo, bota o melhor sapato, bota a melhor roupa e vai. Ainda que a tua melhor roupa seja a roupa mais simples na mesa onde tu vai estar sentado. José estava na prisão e ele foi chamado para ir falar com o governador. A Bíblia fala que ele tomou banho, cortou a barba e trocou as vestes para ir na presença do governador. Você realmente acha que José na prisão tinha uma veste real? Você realmente acha que a prisão que José tinha, na prisão era a mesma roupa que Faraó vestia? Ou era a melhor roupa que ele poderia ter na condição que ele estava? Aí a gente está falando das pessoas que acabam se colocando para baixo, uma das coisas que a gente falou na semana, das pessoas olhando e dizendo, cara, não é para mim. Cara, eu não pertenço a esse ambiente, eu não tenho que ir lá, eu não sei nem como agir, eu não sei nem que roupa usar, eu não sei nem o que falar. Só que se tu não entrar nesse ambiente, se tu não acessar esse ambiente, tu nunca vai saber. Tu nunca vai saber, porque tu não sabe como é que estar lá dentro, não sabe qual é a frequência, não sabe sobre o que as pessoas falam, sobre o que elas conversam. Sabe quando eu comecei a me relacionar com várias pessoas, a primeira coisa que eu fazia era ouvir. Se é um assunto que se eu tenho um mínimo de conhecimento, eu vou fazer perguntas sobre esse assunto. Porque quem governa ou quem controla as coisas não são as pessoas que respondem, mas são as pessoas que perguntam. Então, boas perguntas trazem boas respostas. Se eu não sei nem o que perguntar, eu fico quieto, só observando, e não tem nada de ruim nisso. Porque é mais importante saber ficar quieto do que saber a hora de falar. É mais importante saber ficar quieto do que saber a hora ou saber o que falar. Porque tem pessoas que às vezes elas falam a coisa certa, da maneira certa, mas na hora errada. Então é extremamente importante você saber o momento que você tem que ficar calado. Quando você está aprendendo, você fica calado. Você está sentado na mesa com pessoas que estão falando, está num lugar onde as pessoas estão conversando, você pode chegar, cumprimentar com os olhos, sorrir e ficar em silêncio. Porque às vezes o mesmo receio que você tem de chegar até outra pessoa, elas também têm de chegar até você, porque elas não sabem como você vai agir. E a partir do momento que você começa a romper essas barreiras, você começa a conhecer melhor as pessoas, começa a entender mais de pessoas, você começa a observar, ver o que elas falam, como elas falam, sobre do que elas falam, em que momento elas falam, qual entonação de voz elas usam. Você sabia que comunicação é uma das armas mais poderosas que você pode ter para qualquer coisa na vida? Seja para venda, seja para relacionamento familiar, seja para relacionamento amoroso, seja para relacionamento conjugal, seja para negócio, seja para negociação, seja por que for. Você precisa saber se comunicar. Como que eu vou desenvolver comunicação? Vou ter que fazer um curso de oratória maravilhoso se você tiver dinheiro para fazer isso. Excelente. Eu tenho medo, eu tenho timidez, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Isso só acontece porque você tem insegurança. Se você se sentir seguro sobre o que você vai falar, sobre você mesmo, sobre quem você é, você não teria medo de falar com as pessoas. Você não teria insegurança em falar com as pessoas. Como que eu faço para desenvolver isso sozinho? Primeiro que tem uma porrada de curso no YouTube falando sobre isso. Segundo, que isso aqui, ó, leitura.
leitura. Eu não conheço uma arma mais poderosa para ensinar as pessoas a se comunicar, a falar, a ter segurança, a desenvolver habilidade de comunicação do que leitura. Porque se você lê, você vai saber falar, você vai saber se comunicar. Aqui eu estou falando da Bíblia, tá? Que é um livro que tem mais de 2000 anos. E não limite a Bíblia a ser apenas um livro religioso. A Bíblia é muito mais que isso. Muito mais que isso, tá? As pessoas que falam que a Bíblia é apenas um livro religioso, elas revelam o tamanho da ignorância que elas têm. Porque todos os outros livros partem daqui. Eu costumo dizer que todos os outros livros são braços de um rio. A fonte está aqui, tá? Pode buscar. Qualquer citação impactante do escritor mais porrada. O que esse cara fez? Habilidade de comunicação. Ele soube a hora de falar, onde colocar isso para um determinado público. Por isso que as pessoas olham essas frases e as pessoas dizem, nossa, que porrada. Que porrada. E mais do que isso, esse cara não te pede nada em troca. Você dá para ele, mas ele não te pede nada em troca. Aí é maravilhoso a citação, porque a citação vem normalmente só a citação. Comerás o melhor dessa terra. Tá aqui. Só que quando eu vou para a Bíblia diz assim, ó, se me ouvirdes, se arrependeres dos seus maus caminhos, clamar a mim, comereis o melhor da terra. Então tem várias coisas que tem que fazer, mas aí, eu pego o resultado, e ótimo você focar no resultado, é uma estratégia maravilhosa, porque você não vai dar bola para a quantidade de dor que você vai ter que tomar. Um cara, quando ele sobe no ringue para lutar, ele não tá nem aí se ele vai tomar porrada. Ele quer o resultado, ele quer vencer. E ele sabe que ele vai tomar porrada, ele sobe consciente que ele vai tomar porrada. Mas ele não tá nem aí, porque ele quer vencer. E ele não toma porrada em 3 minutos de round. Ele toma porrada 6 meses antes de subir pra luta. Então esse cara soa lágrima, suor, sangue, e ele tá lá todos os dias pensando no resultado. O resultado que esse cara busca é o cinturão. Só que esse cara tem um objetivo. Ele não vai só lá tomar porrada por tomar porrada. Tem gente que tá tomando porrada da vida todos os dias e não tem um cinturão em vista. Tem gente que tá tomando porrada no trabalho todos os dias e não tem um cinturão em vista. Tem gente que toma porrada todos os dias e não tem um alvo em vista. Ele apanha e não sabe por que ele tá apanhando. E aí por isso que ele não tem força para se levantar e bater. Por isso que ele não tem força para se levantar e ir para cima. Porque ele acostumou a subir no ringue só para apanhar. Então se você tiver um alvo, se você tiver um cinturão à vista, você vai entender que você está no ringue não para apanhar, você tem que se defender e tem que bater também. Como é que eu bato? Me desenvolvendo. Como é que eu bato? Buscando conhecimento. Como é que eu bato? Fazendo mais, sendo mais dedicado, sendo mais esforçado, sendo mais disciplinado, sendo mais organizado. Eu tinha dificuldade com organização. Esse desafio dos 21 dias está me ajudando absurdamente nisso. Fala Karina, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Esse desafio dos 20 dias está me ajudando absurdamente nisso. Por quê? Porque eu estou me obrigando para estar aqui todos os dias com vocês, cumprir todas as tarefas que eu estipulei para me desenvolver espiritualmente, que fala de inteligência espiritual e sabedoria, me desenvolver intelectualmente, que a gente fala da alma, de sentimento, inteligência emocional, desenvolver uma nova habilidade, novos conhecimentos, que fala do corpo, que é a prática de exercício físico que eu me comprometi de fazer todos os dias, tomar água, muita água todos os dias, a alimentação, estar junto com a minha família, tomar chimarrão com a minha esposa, falar dos nossos projetos, falar dos nossos planos, ainda que o dia não tenha sido espetacular. A gente se propôs a fazer um dia espetacular. Ainda que eu não esteja acordado, hoje eu vou ter que correr. Eu me comprometi de correr. Fala Felipão e Karina, sejam muito bem-vindos. Pessoal que está entrando agora, a gente está fazendo um review da semana do que nós falamos. Então, essa live aqui provavelmente ela vai ficar salva, tá? Uma live super rápida, bem dinâmica. Quem quiser depois olhar e voltar ali uns 15, 20 minutinhos atrás e quiser assistir, desde o tempo que a gente começou a falar, eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito legal mesmo para você. Eu, Graci, seja muito bem-vinda. Boa noite, Graci. Já encaminhei para ti o e-book, tá bom? No particular, te enviei no privado. O e-book eu estou compartilhando com algumas pessoas específicas. Pessoal, então, a gente está falando sobre isso. Fala, Estevão. Tudo bem, meu querido? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Então, relembrando aqui para a gente fechar, tá? O que a gente falou na semana. Faça planos para você, ou inevitavelmente você vai fazer parte dos planos de outra pessoa. Não se insira na agenda de outra pessoa. Tenha a sua agenda, respeite a sua agenda e as outras pessoas que se adaptem à sua agenda. Para você ter uma semana produtiva e de mais resultado, tá bom? Resolvendo mais coisas importantes e não deixando elas chegar a ser urgente, né? Porque as coisas só viram urgentes se as importantes não forem resolvidas, tá? Renda ADP, que é desenvolver a habilidade para ter uma renda ativa, uma renda no mercado digital e uma renda passiva, que fala acerca de investimentos e renda no futuro. Tia Maria, tu sabe que mesmo que se eu não te conhecesse, eu te amaria, né? Seja muito bem-vinda, boa noite, tia. Essa live vai ficar salva.
E depois, se a senhora e o tio puderem assistir ela, voltar uns 15, 20 minutinhos, eu tenho certeza que vai ser muito bom, tá bom? Então, falando disso também, treinar o cérebro para andar 1 milha a mais, para fazer mais do que é pedido. Pediram para mim encher um copo d'água, ótimo, eu vou lá e vou encher o copo d'água. Perfeito, pediram para mim fazer isso uma vez. Quando eu ver o copo d'água vazio de novo, eu não vou esperar me pedir. Eu vou lá e vou encher de novo. Ah, mas e se não tomarem? Ah, mas se não tiverem sede? Não tem problema, eu estou treinando meu cérebro para andar uma milha a mais. Alex, isso é muito simples, não tá? Vamos para uma coisa mais complexa. Pediram para você fazer algo da empresa. Aí você vai lá e faz somente o que pediram. Treina o seu cérebro. Cara, eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui vai ser usado para quê? Não precisa perguntar. Eu vou lá e vou fazer o que me pediram. Tá, mas o que eu posso fazer a mais? Identifica alguma coisa que tu pode fazer a mais. É para levar A, leva A e B. Entendeu? Outra coisa, treinar o cérebro para corrigir pensamentos de autossabotagem. Eu não posso, eu não consigo, não é para mim, não combina comigo, eu não gosto disso aqui, é caro demais. É caro demais para quem? É caro demais comparado ao quê? Normalmente a gente acha as coisas caras quando a gente compara com o nosso bolso e não tem condição de pagar. Um carro de R$1 milhão é caro? Sim ou não? Responde para mim quem tá na live aí. Um carro de R$1 milhão é caro? Sim ou não? Vamos lá, gente. Fala, Patrick. Patrick tem uma história de vida muito legal. Conheci o Patrick trabalhando com grama. Patrick fez um curso e trabalhando na Marco Polo. É um baita de um cara. Menino que superou muita dificuldade. Parabéns, Patrick. Isso aí, ó, a Graciela tá dizendo aqui, um carro de R$1 milhão é caro. Quem mais tá na live aí? Um carro de R$1 milhão é caro, sim ou não? Isso aqui é uma chave, tá? Um carro de R$1 milhão. Tem 3 pessoas na live. A outra pessoa sou eu. Quem mais tá aí? Um carro de R$1 milhão é caro, sim ou não? Vamos lá, gente. É só escrever. Patrick tá dizendo que sim também. Tem mais alguém aí? Um carro de R$1 milhão é caro, sim ou não? Oi, Vê. Ó, a Fátima tá aqui dizendo que sim. Beleza. Então um carro de R$1 milhão é caro, né? Beleza, é caro se tu não tem R$1 milhão para comprar o carro. Perfeito? Se tu tem hoje 100 milhões de reais no banco, se tu tem 200 milhões de reais no banco, se tu tem hoje um patrimônio de R$1 bilhão, um carro de R$1 milhão ele é caro, sim ou não? Não. Obviamente ele não é caro. Por quê? Porque caro ou barato é juízo de valor. Quando eu tenho que falar, beleza, caro comparado ao quê? Barato comparado ao quê? Um carro de R$1 milhão com toda segurança, com todo conforto, cheio de tecnologia para levar minha família, para a gente poder viajar em segurança, para ter um momento de viagem agradável, para poder andar de maneira segura, né? Um outro carro menor faz isso também? Faço. Mas se eu tiver um patrimônio de R$1 bilhão, 100 milhões de reais, R$1 milhão, um carro de R$1 milhão não é caro. Por quê? Porque isso também fala acerca de identidade. Isso também fala acerca de você ser desprendido. Isso também fala acerca de você entender o que você merece. De saber o que está disponível para você. E não precisa ser R$1 milhão, pode ser um carro de 100 mil reais, pode ser um carro de 50 mil reais. Algumas pessoas ainda vão achar caro. Por quê? Porque a percepção de valor está baseada no que elas têm no bolso. E ela olha e diz assim, caramba, eu nunca teria esse valor, e se eu tivesse esse valor eu não colocaria num carro, eu compraria uma casa. O pensamento está correto. Mas a limitação é que não está. O entendimento que é diferente. Então um carro de R$1 milhão ele não é caro. Quando você tem um patrimônio de 10, 15, 20, 100 vezes maior do que isso. É tranquilo ter um carro de R$1 milhão. Perfeito? Então treinar o nosso cérebro para isso, tá? Tem gente que vai no mercado e olha as coisas mais baratas para comprar. Ela não olha por qualidade. Experimenta ir no mercado e comprar as coisas por qualidade, não por preço. Experimenta ir no mercado e não olhar a etiqueta. Você está dizendo para o seu cérebro, ó, eu não estou nem aí para preço, tá? Porque eu tenho um outro padrão para mim. Para mim importa valor, para mim importa qualidade. E aí você vai começar. Porque tem gente que se acostuma a ganhar R$1.000, R$2.000 por mês, R$3.000 por mês. É bom, maravilhoso. Mas é maravilhoso comparado ao quê? É ótimo comparado ao quê? Se você falar, cara, para mim um salário de R$5 mil é ótimo. Vou dizer, cara, que beleza, ótimo, feliz demais por ti. Mas se alguém te oferecer um salário de 10 mil para fazer a mesma coisa, o que você vai dizer? Ah, eu quero ir pro de 10 mil para fazer a mesma coisa? Eu quero ir pro de 10 mil. E olha como é engraçado, em todos os níveis tem pessoas que fazem a mesma coisa, mas ela tem uma percepção de valor aqui, e em outros tem a percepção de valor aqui.
Um corte de cabelo num bairro comum é R$25. Um corte de cabelo dentro do shopping, para cortar da mesma forma o cabelo, é R$100. A gente está falando de 4 vezes mais. Uma bicicleta daquelas barra forte de pedalar e frear para trás, é uma bicicleta que tem duas rodas, um guidão e um banco, certo? Essa tem pedal de frear para trás, mas tem algumas que tem um manetezinho de freio, né? E de troca de marcha. Vamos comparar com essas aí também. Tem bicicleta que custa R$500, R$1.000 uma Caloi 10 na Magazine Luiza. E tem bicicleta que custa R$20 mil, que são os mesmos 2 pneus, que tem o mesmo guidão e os mesmos 2 manetes e as mesmas 18 marchas. Por quê? Porque a percepção de valor, porque a forma do produto é diferente. Por quê? Porque além disso, as coisas que você usa, elas também falam. Na casa de um rei ou na casa da rainha, né? Vamos pensar na casa da rainha, lá que era a Rainha Elizabeth. Tem mesa? Tem mesa. Na minha casa tem mesa? Tem mesa. Mas é a mesma mesa? Não, a mesa é diferente. Por quê? Porque a percepção de valor é diferente. Então todas as coisas que tem no nível mais baixo, tem no nível mais alto também. E a pergunta que fica é: por que eu não posso acessar isso? Por que isso não pode estar disponível para mim? E não tem a ver com ambição, não tem a ver com ganância, tem a ver com saber que existem coisas melhores que você precisa experimentar. E se eu não puder experimentar, eu tenho que falar disso para os meus filhos, para as pessoas que me rodeiam, para que elas possam experimentar. Porque não tem como eu desejar algo que eu não conheço. Não tem como eu querer algo que eu nunca vi. Assim como depois de eu ver alguma coisa, não tem como eu desver. Eu experimentei isso, cara, isso é maravilhoso. Então eu quero viver isso outras vezes. Não tem como eu voltar para trás e dizer, cara, eu não quero mais viver aquilo lá. Porque a experiência foi boa, porque eu vi que é legal, porque eu vi que é bom. E eu vi que é acessível, que está disponível para nós. Então eu quero levar o maior número de pessoas para viver isso também. E falamos também aqui de planejamento da próxima semana, né? Então, galera que está chegando agora, a live vai ficar salva, tá? Agradeço demais vocês que estiveram com a gente até agora aqui. Aqueles que vão continuar, a gente vai fazer agora a leitura do capítulo 8, né, do livro de Romanos, que está também dentro do nosso desafio dos 21 dias. Eu leio com a minha família 3 capítulos todos os dias e leio aqui com vocês pelo menos um capítulo da Bíblia. Lembrando, a Bíblia não é um livro de religião, não limite ela a isso. A Bíblia é muito mais que isso, né? E obviamente a minha intenção é que você tenha e se apaixone pela Bíblia, que você tenha um relacionamento de entender que a Bíblia é um livro extremamente poderoso, que vai lhe dar chaves poderosas de relacionamento, de negociação, de vendas, de tudo que você precisar em todas as áreas da vida, tá bom? Vamos fazer a leitura então. Quem, né, não for ficar, tá liberado. Deus abençoe, que você tenha uma semana extraordinária, uma semana abençoada, que seja uma semana extremamente produtiva de realizações, tá bom? Vamos lá, Romanos capítulo 8, está escrito assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito têm a mente para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus.
E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão, da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e unissono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Porque somos salvos em esperança, mas a esperança que se vê não é a esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Mas, se esperamos o que não vemos, então, com paciência aguardamos. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, e estes também os chamou, e aos que ele chamou, e a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todo o dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes, nem as coisas por vir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu entendo que o tempo é o ativo mais precioso que nós temos, e por isso eu me preocupo tanto e peço a Deus que me dê sabedoria para compartilhar com vocês aquilo que seja relevante, né? Que sejam dicas práticas para vocês poderem colocar em prática e terem resultado no dia a dia de vocês. A galera que chegou agora, essa live vai ficar salva aqui. O pessoal normalmente me pergunta e pede para deixar a live salva. Tem gente que não consegue ver, não consegue estar aqui ao vivo, ou porque trabalha, ou porque está em algum outro compromisso e vem assistir depois. Se você assistir e alguma chave nessa live fazia muito sentido para você, comenta aí, tá? Ajuda compartilhando para outras pessoas, para que mais pessoas sejam atingidas, para que mais pessoas sejam impactadas. Essa é uma forma também de nós semearmos as boas novas, tá bom? Um grande abraço, mais uma vez, que vocês tenham uma semana extremamente abençoada, que vocês tenham uma semana extremamente vitoriosa, cheia de realização, que tudo, absolutamente tudo que vocês tocarem a mão vá bem, tá bom? Um grande abraço, valeu e até amanhã. Leomar, um beijo, querido. Elisier tá aí também, Matheus entrou aí também, e o Edivânia, que foram os últimos a entrar aqui, tá bom? Um grande abraço, pessoal, até amanhã.